Serve para todos os públicos. Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso projeto, né? Escola em Minha Casa, projeto de vidas, uma idealização aí da Secretaria de Educação para facilitar a tua compreensão, a tua aprendizagem a respeito dos conteúdos que estão referentes, né? A sua aprendizagem, seu crescimento, né? Dentro desse contexto da educação. E hoje nós vamos dar continuidade com a nossa aula de língua portuguesa. Já falei para vocês aqui, né? Meu nome é Kiane Cristina e também sempre coloco para vocês o lembrete de que vocês podem estar assistindo pela TV, pelas redes sociais, né? Você pode estar aí baixando, pode estar acompanhando todo o conteúdo, revendo e refazendo, se possível, até mesmo as atividades. Meninos e meninas, a gente falou na semana passada e nós terminamos, né, o primeiro bimestre com as orações subordinadas substantivas. Ali a gente viu sobre as diversas orações subordinadas substantivas e como cada uma exercia sua função dentro de uma oração. Ali também a gente viu que elas tinham algumas características, como o uso da conjunção integrante, como a aplicação, né, dos verbos, das palavras que tinham sentidos, né, que necessitavam de complementos, enfim. Hoje a gente vai falar sobre estas orações, mas agora elas na função reduzida. Ali nós tínhamos as orações subordinadas, substantivas, desenvolvidas. E agora nós vamos ver as reduzidas. Mas eu queria trazer para vocês aqui um lembrete. Quando eu tenho orações subordinadas desenvolvidas e reduzidas, não são dois tipos de orações não, tá, gente? São as mesmas orações, sendo que uma ela é mais desenvolvida, ela é mais específica e a outra ela é mais sintetizada, mais resumida, reduzida, tá? Mas são as mesmas orações. E aqui eu quero trazer para vocês uma pergunta. Qual seria melhor, desenvolvidas ou reduzidas? Vou apresentar para vocês cada uma e ali, de repente, se você se identificar com uma ou outra, não tem problema, tá? Porque em todas as situações você será avaliado, você será levado a identificar que tipo de oração está sendo trabalhada dentro de um contexto. E aqui, as orações subordinadas, eu já falei para vocês, mas aí a gente vai rever esse conceito, são as que desempenham uma função sintática em relação e complementação da oração principal. Por que complementação? Porque a gente viu que nós temos uma oração principal, nós temos orações com verbos, nós temos orações com nomes que precisam de complementos, tá? E aí a gente coloca essa ideia de complementação da oração principal. E também a gente vai ver aqui que elas podem ser substantivas, adjetivas, adverbiais e todas três podem ser desenvolvidas ou reduzidas. E a gente vai dar aqui uma parada para identificar melhor quais são essas orações. A gente viu as orações subordinadas substantivas, elas exercem função de substantivo e esse substantivo ele vem ser aí representado pelo sujeito, que nós vamos ter a oração subjetiva, pelo predicativo do sujeito, que nós vamos ter a oração predicativa, vamos ter aí a oração objetiva direta, objetiva indireta, a oração completiva nominal e a apositiva, tá? Não falei na mesma ordem, mas aí a ordem dos fatores não alteram o produto. A professora de matemática vai dizer isso para vocês todo o tempo. Então, nós vamos ver agora as orações subordinadas adjetivas. Professora, a gente já viu sobre orações subordinadas adjetivas? Não. Mas não se preocupe, eu estou falando aqui porque nós vamos ver o contexto das reduzidas e elas se estendem a todos os três tipos de orações subordinadas, tá? As substantivas, adjetivas e adverbiais.
Mas lá na frente eu vou retomar esse conteúdo. Mas desde já eu quero falar para vocês que as orações adjetivas, elas exercem função de adjunto adnominal. A gente está até vendo esse conteúdo no 8º ano. Gente, sempre que vocês puderem, deem uma olhada lá, tá? Nas aulas do 8º ano, porque tudo que está sendo apresentado no 8º ano está sendo revisto no 9º, mas de forma diferente, com outra nomenclatura. As palavras que antes eram advérbios, agora aqui já estão com outra função, que eram ali adjetivos, está com outra função, então você precisa estar revisando esse conteúdo, tá? E aqui as orações subordinadas adjetivas, eu vou ter 2 tipos, explicativas e restritivas. E quando eu estiver falando sobre as orações subordinadas adjetivas, a gente vai ver item por item sobre as características delas. E aí as orações subordinadas adverbiais, que vão exercer a função de adjunto adverbial. Acabei de falar sobre esse conteúdo, volto a frisar aqui para você. Dê uma olhada aí, tá? No conteúdo do 8º ano, vai ser ótimo, porque você não vai precisar ir em outro lugar para buscar essa revisão. Você já pode estar aí na sua casa, vendo aí também o conteúdo do 8º ano. Se informe com o professor, tá? Direitinho, ou então procure o próprio professor para estar aí sanando as suas dúvidas e revisando o conteúdo que é necessário para você compreender todos os assuntos referentes aqui às orações subordinadas. E as orações subordinadas adverbiais, elas vão aí dar ideia de causa, de comparação, de concessão, condição, de conformidade, tá? De consequência, de finalidade, proporção e tempo. Existem outras? Com certeza, mas as mais utilizadas serão essas daqui, tá bom? Então, nós não vamos falar sobre orações adjetivas e nem adverbiais. Nós vamos falar de orações desenvolvidas e orações reduzidas. Quais são as características das orações subordinadas desenvolvidas? Muito fácil, gente. Elas apresentam o verbo conjugado, tá? Este verbo ele vai ser ali conjugado no presente, no pretérito, no futuro. Você vai logo ver que o verbo estará conjugado. São introduzidas por conjunções e pronomes relativos. A gente vai ver aí nas orações adjetivas, nas orações adverbiais, nós vamos ver aí alguns pronomes. E até mesmo nas orações substantivas, a gente vai ver aí o emprego das conjunções, tá bom? E lá nas orações subordinadas adverbiais, nós vamos ver várias conjunções, dando a relação ali de tempo, de causa, enfim. Não vamos nos deter, nos prender agora sobre isso. Nós só precisamos entender que elas apresentam o verbo conjugado e são introduzidas por conjunções e pronomes. E aqui as orações reduzidas não vão apresentar isso. Não apresentam conjunções e nem pronomes. E também o verbo ele vai estar sempre em uma das 3 formas nominais. Aí eu volto a falar para você, busque o conteúdo anterior, revise para você lembrar o que é forma verbal e quais são as formas nominais que estes verbos podem ter dentro aí do contexto verbal. Eu tenho 3 tipos, o infinitivo, o particípio e o gerúndio, e cada um tem uma característica. Eu trouxe aqui para você, para revisar, tá, gente? Não faz parte, né, deste conteúdo, já era para você estar assim, tirando de letra, mas não custa nada a gente trazer para você relembrar o que é e quais são essas formas. Na verdade, eu trouxe para vocês as características delas. Eu tenho o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Professora, como é o infinitivo? Olha, lembra lá da primeira, da segunda e da terceira conjugação? Que a gente vai ter a primeira conjugação a R, segunda é R, segunda o IR, que a gente vai ter ali os verbos terminados em AR, falar, estudar, cantar, brincar, enfim. Todos os verbos terminados em AR. Vamos ter os verbos terminados em ER, vender, esconder, enfim, uma infinidade de verbos que agora não me vem à cabeça, mas que existem com as terminações ER. E por fim, as que terminam com IR. Partir, dividir,
E também aí segue a infinidade de verbos terminados em IR. Como é que eles são escritos? Normal, como se fala. Falar, vender, partir, brincar. Essa é a forma nominal infinitiva, tá bom? E aí, qual é o particípio? O particípio é aquela que termina com ado e com ido, né? Dependendo das conjugações terminais dos verbos, tá? Falado, vendido, partido, estudado, enfim, todos os verbos que você identificar com essas terminações, eles estarão no particípio. E gerúndio? O gerúndio é aquela forma que termina com ando, né? Aí ando, endo, indo, falando, vendendo, partindo. Onde que eu vou me prender, professora, para identificar uma oração subordinada reduzida? Você vai se prender na indicação das formas nominais do verbo. É a melhor maneira de você identificar essa oração reduzida, tá bom? Então, vamos lá. Quais são as orações que vão apresentar a forma reduzida no infinitivo? Todas três: substantivas, adjetivas e adverbiais. Quais são as que vão apresentar reduzidas no particípio e no gerúndio? Somente adjetivas e adverbiais. E como nós trabalhamos as orações subordinadas substantivas, eu trouxe para nós hoje as orações subordinadas substantivas reduzidas de infinitiva. Eita, que é mais nome do que oração. Exatamente. Porque eu preciso entender de que tipo de oração eu estou falando, tá? E aqui eu tenho a primeira oração, que é a oração subordinada substantiva subjetiva. Trouxe aqui uma frase: é necessário preservar a natureza. Olha ali, gente, eu tenho o verbo de ligação, eu tenho o verbo preservar. Olha como é a terminação do verbo, olha como ele está apresentado dentro desta oração. Você percebe? É muito fácil identificar. E como é que eu vou identificar de que tipo ela é? Eu vou tentar desenvolvê-la para identificar qual é o tipo de oração, se é subjetiva, se é objetiva direta, indireta, enfim. E como é que eu faço isso? Eu transformo, vou apresentar aqui para você, ó. Aqui eu tenho ela reduzida, eu já olhei o verbo ali, mas aqui eu tenho ela desenvolvida. É necessário, o que vai ter na desenvolvida? A conjunção integrante que, e agora o verbo vai estar conjugado. É necessário que se preserve a natureza. Logo, eu vou identificar pelas características que já foram apresentadas da oração subordinada substantiva subjetiva, e eu tenho lá as três, com verbos de ligação, verbos unipessoais e verbos com a partícula apassivadora si. Mas aqui eu já consigo identificar que ela é uma oração reduzida reduzida infinitiva subjetiva. Esses nomes podem confundir, mas o importante é que você entenda de que tipo de oração nós estamos ali tratando, tá bom? Vamos passar. E não fique preocupado, não. Eu vou trazer a atividade na próxima aula. Nós vamos trabalhar parte por parte delas, vamos colocar ali quem é o verbo de ligação, quem é o predicativo, tudo direitinho para facilitar a tua compreensão, tá bom? O importante é que você anote, que você registre, que você reveja, a fim de que você mesmo saia aí beneficiado. Com o quê? Com a apreensão, com o aprendizado positivo de cada conteúdo que é apresentado aqui. Então, vamos lá, gente. Aí eu tenho a oração desenvolvida. Eu vou agora para a oração objetiva direta. Simples, lembrando a você que cada oração ela vai ter aquela sua caracterização. Quando eu tenho um objetivo direto, eu tenho uma objetiva direta, eu tenho a pergunta pro verbo. O que? Lembra? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Os empresários querem aumentar as exportações. Os empresários querem o quê? Aumentar. Olha a forma do verbo, infinitiva, tá? Ele está ali na sua construção normal, na sua construção de escrita de origem.
Professor, e como é que eu saberia identificar que essa oração ela é a objetiva direta? Logo ali eu já percebi que eu tenho um verbo, né, transitivo direto, mas aí eu transformo essa oração para uma oração desenvolvida. Os empresários querem que as exportações aumentem. O verbo continua, eu acrescento a conjunção integrante que, e aí eu conjugo o verbo, e aí eu tenho a oração desenvolvida. E as duas serão objetiva direta, sendo que uma está reduzida e a outra está desenvolvida. Beleza? Então vamos passar aqui. Vamos para a objetiva indireta. Eles me acusam de proteger vocês dois. Lembrando vocês, quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu não uso ali a preposição, mas quando eu tenho um verbo transitivo indireto, o que vai acontecer? Eu vou ter agora um verbo que necessita de preposição. Por isso que está ali. Eles me acusam de proteger vocês. Essa oração ela é reduzida. Uma oração substantiva objetiva reduzida, tá? E aqui eu vou ter a desenvolvida. Eles me acusam de que eu protejo vocês. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos passar. Completiva nominal. A completiva nominal, ela vai desempenhar aí a função de complemento nominal. Lembra que a gente vai ter um nome e esse nome ele vai precisar de um complemento e esse complemento ele vai ser regido, ele vai ser ali junto com uma preposição para ter essa ideia de complementação da palavrinha que está precisando aí desse complemento. Olha só. Milhares de brasileiros ficaram receosos de perder o emprego. Tem uma palavra ali, receosos, tem uma preposição de, e olha o verbo, perder. Aí eu já estou apresentando a segunda conjugação, terminada em ER. E aí como é que ficaria aqui essa oração desenvolvida? Milhares de brasileiros ficaram receosos de que perdessem o emprego. Eu mudo a partir da palavrinha receosos, eu tenho aí a construção dela no sentido desenvolvido, tá? E aí eu vou ter a oração subordinada desenvolvida, tá? Completiva nominal. Coloquei ali a oração subordinada substantiva, reduzida, não coloquei o tipo, mas você já sabe qual é o tipo, tá? Oração subordinada substantiva reduzida. E aqui oração subordinada, substantiva, desenvolvida. Beleza, gente? Então vamos passar. Aqui eu vou ter a predicativa. Lembrando a vocês, é importante, é essencial que vocês revisem, que vocês leiam novamente e, se possível, estudem ali cada característica das orações subordinadas da semana passada, da semana retrasada, para você lembrar que as características elas não vão mudar, tá? Elas vão ter agora uma redução, mas vão ser apresentadas dentro da oração. Sua vontade era morar em região praiana. E aqui eu tenho, né, a oração subordinada substantiva reduzida, e ela é a predicativa, eu tenho o verbo de ligação, o verbo está ali na sua forma nominal infinitiva, e eu transformo para eu saber que tipo ela é e como ela ficaria se eu tivesse que fazê-la desenvolvida. E aí está. Sua vontade era que morasse em região praiana. Certo, gente? E aí nós temos a oração desenvolvida. Professora, esse conteúdo é um pouquinho mais difícil. Não é mais difícil não, tá, gente? Na próxima aula eu vou trazer a atividade, a gente vai ver uma por uma, aplicando o exercício, e você vai ver como vai ficar melhor para você compreender, tá bom? Mas o importante é que você agora veja, olhe direitinho ali cada detalhe da aula, escute uma ou mais vezes depois desta daqui, e se tiver dúvidas, procure o professor, revise novamente os conteúdos, dê uma olhada no livro, e aí a gente vai tentando, né, facilitar a sua compreensão sobre este conteúdo. E a última,
A positiva. Esta é a mais fácil. Eu sempre disse para vocês, olha só, o cliente nos aconselhou isto, dividir o lucro das vendas. Lembra que eu falei que a positiva, a marcação dos 2 pontos facilita a identificação dela? Pois ela também vai apresentar aqui os 2 pontos na oração reduzida. Como é que eu vou saber que ela é desenvolvida? Como é que eu posso identificá-la? Muito simples. O cliente nos aconselhou isto, que dividíssemos o lucro das vendas. Aí eu já coloquei os 2 pontos e logo em seguida a conjunção integrante. Beleza, minha gente? Se ficou alguma coisa obscura, não ficou clara, não se preocupe. Semana que vem nós faremos atividade uma por uma. Teremos um pouquinho de tempo só para praticar e você terá a oportunidade de rever esse conteúdo de forma mais detalhada. Por fim, eu vou deixar aí a agenda para vocês revisarem todo o conteúdo sobre as orações subordinadas substantivas desenvolvidas, que são aquelas que a gente já trabalhou. E também vou querer que vocês pesquisem e estudem sobre as orações subordinadas substantivas reduzidas, que são essas que a gente acabou de ver. Mas se você puder expandir, ampliar o seu conhecimento buscando novas informações e orientações, aproveite, tá bom? Bom final de semana, boa semana para vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus e até mais.